O Dr. Paulo Henrique é um expert em legislação desportiva, o cara muito conhecedor de tudo e profundamente. O assunto que está dominando o futebol brasileiro aí desde o início da semana passada, né, e culminou com o rompimento lá do contrato, é a questão do Robinho, né? Robinho lá com o Santos Futebol Clube. O Santos fez um contrato com esse cara, ele tem 36 anos, né, o Robinho, seria a quarta passagem dele pelo time santista. Ele começou lá no Santos, né, naquela época dos meninos da Vila. Ele e esse Diego, que fez um golaço ontem pelo Flamengo, atuando contra o Corinthians ontem, né? O que aconteceu? O Santos estava sendo ameaçado, inclusive um patrocinador rompeu o contrato com o time santista, sendo ameaçado de rompimento coletivo por parte dos seus parceiros. Isso representaria cerca de 20 milhões de reais a menos para o Peixe, né, só de patrocinadores. Então ele rompeu o contrato com o Robinho. O que acontece? O Robinho foi condenado em primeira instância lá na Itália por estupro. Ele e mais alguns colegas, 5 ou 6 pessoas, estupraram uma albanesa lá em Milão, na Itália. Lá na Itália tem 3 instâncias na justiça, diferente aqui do Brasil, que tem 4, né? Lá são 3. Ele foi condenado em primeira instância, vai ser julgado em segunda instância agora, no próximo mês. Vai pegar um gancho, porque as provas contra o Robinho são absolutamente contundentes. Não tem jeito dele negar. Eles têm gravação de celular, tem gravação de conversa dele em carro, que eles botaram um chip no carro do Robinho e pegaram muitas conversas dele, então ele vai rolar lá. A questão é a seguinte: por que um time como o Santos, que teve na sua história o maior jogador de todos os tempos, Pelé, está completando 80 anos em 2020, é um clube cuja característica é de revelação de jogadores? Tanto é verdade que na década de 80 o Santos teve os meninos da Vila, que era o Juari, João Paulo, Pita, dentre outros grandes jogadores. Na década de 90 teve outra geração de meninos da Vila. Na década de 90 teve, como eu disse, já nesse século, no início do século, teve outra geração de meninos da Vila, da qual fez parte o próprio Robinho, né? Robinho, Diego, dentre outros jogadores, mas os principais esses. O André Cachaça, não, né? Enfim, muitos e muitos jogadores. Aí vai e contrata um cara que está sendo processado pelo Ministério Público da Itália, foi condenado em primeira instância, provas contundentes contra o cara. O Santos vai e contrata. Meu Deus do céu, todo mundo tem que combater violência contra a mulher. O Santos vai e contrata um cara que é acusado e condenado por conta disso. Então, gente, eu acho que o brasileiro, ele precisa rever os seus valores. Nós não podemos nos acostumar com essas coisas, não. Nós não podemos nos acostumar com coisas que não são banais, como se fossem coisas banais. Violência contra a mulher. Ah, mas não é brasileiro. Gente, é a mesma coisa, é ser humano como qualquer outra. Então, é horrível você conviver com um negócio desse no futebol. Ainda bem que, apesar de tardiamente, o Santos voltou atrás e rescindiu o contrato com o Robinho. Aí, o Robinho vai dar uma entrevista, eu esqueci para qual profissional que foi, ele falando, condenando o movimento feminista que defende os direitos das mulheres, e inclusive, olha o tanto que ele é otário, ele falou assim, não, tem mulher que nem é mulher que faz parte desse movimento feminino. Olha tanto que esse sujeito é despreparado para a vida. Ainda bem, volto a frisar, que o Santos, embora tardiamente, voltou atrás e rescindiu o contrato com esse sujeito, e ele vai ter que se virar agora para mostrar, para provar que baba de ganso não é goma,
É difícil demais ele fazer isso, mas ele vai ter que se virar e resolver esse problema dele sozinho para lá. Ele falando que o único crime que ele cometeu foi de ter traído a mulher dele. Quer dizer, o problema que ele teve com a albanesa lá não foi crime? Onde está a cabeça desse sujeito? E ainda se posa de pessoa praticante de uma religião. Qual que é a religião que você pratica, sujeito despreparado? Para fazer um negócio desse, e a cada vez que ele abre a boca, ele se enrola um pouco mais. É triste porque a gente constrói a imagem do ídolo. No caso do Robinho, eu pelo menos tenho sempre aquele time que foi campeão da Libertadores, e você constrói uma imagem do seu ídolo. E essa imagem acaba sendo destruída por atos completamente condenáveis, e as provas são absolutamente conclusivas. 12h45.